Então, retornando aqui, hoje vamos ter a reunião 10, né? Nós então estávamos nessas últimas 2, 3 aulas trabalhando bastante a construção das correntes, que vão ser muito importantes para futuramente, né, em breve, a gente já calcular os potenciais. Então, a gente trabalhou o caso do spin zero. Primeiro, o caso escalar, mostramos então qual era a estrutura da corrente, já contendo aqui a derivada covariante de quê? Então, essa derivada de início positivo, se nós nos lembrarmos bem, essa derivada, né, em notação covariante é dmi a mi atuando em φ, né, no campo escalar carregado. Claro, abrindo componentes, então a gente vai ter a derivada covariante temporal, vai ser derivada temporal usual mais e sobre H cortado, a corrente aqui vai ficar C, né? Aqui vai ficar Φ. E a derivada covariante espacial, né? Vai ficar o gradiente menos então nós tínhamos já trabalhado, né, como chegar a essas derivadas covariantes, né, fazendo o acoplamento. Partiu dos acoplamentos fermiônicos, e dos acoplamentos fermiônicos a gente chegou a uma constituição de derivada covariante que a gente trouxe para todos os outros casos. Então a gente trouxe o Fermi de Weierlein, Fermi de Weierlein, Fermi de Dirac, trouxemos, e aqui essa derivada que contém os próprios potenciais. Se nós quisermos falar da corrente livre, se o Fermi estiver livre, sem interação eletromagnética, é só apagar essa parte, que é a parte de interação, e aí, claro, a derivada vai virar, as derivadas vão virar as derivadas usuais, GDP e gradiente. Mas enquanto tiver interação com o campo eletromagnético, o próprio campo eletromagnético entra na estrutura da corrente, e como nós vimos, isso modifica as equações de Maxwell, levando os potenciais para as equações de Maxwell, e deixa de exibir só os campos, né? E ele passa a exibir os potenciais φ. Isso foi o final da reunião anterior. Agora, nós já tínhamos trabalhado também a equação do Dirac, né? Que é a equação para férmions carregados e massivos. E aí tem a equação em forma covariante e a equação em forma, vamos dizer, euclidiana, aberta, no espaço tridimensional. A conservação da corrente naturalmente nos levou à definição do chamado conjugado de Dirac, né? Então, a partir do conjugado hermitiano, né, nós chegamos naturalmente ao conjugado de Dirac, que então ele é mais do que o conjugado hermitiano, ele é o conjugado hermitiano com a matriz gama zero, valendo para espinores e valendo para matrizes 4x4 que atuam no espaço espinorial. E já tínhamos chegado à estrutura da corrente eletromagnética dos férmions, e aqui, claro, em componentes, a parte de densidade, tem esse C aqui, né? Então, C rho, se quiser eu posso botar o C aqui embaixo, e a parte espacial. Queria chamar a atenção para uma coisa interessante, que não vai ser diretamente útil para o cálculo dos potenciais, mas que tem contexto para isso. Agora, quer chamar a atenção para a questão da conjugação de carga. Deixa eu colocar isso aqui, porque é isso aí que vai fazer com que a equação de Dirac tenha essa duplicidade de descrições. Ela descreve tanto o elétron quanto o fósforo, né? E aí a simetria de conjugação de carga é importante. Eu vou colocar isso porque a gente está com ela aberta aqui, e vale a pena a gente fazer isso antes de discutir um pouco mais a estrutura da corrente eletromagnética. Então vamos tomar agora a equação de Dirac acoplada com o campo eletromagnético. Então, se a gente vai acoplar a equação de Dirac com o campo eletromagnético, simplesmente eu vou colocar aqui, então, a regra que nós aprendemos, a prescrição para acoplamento mínimo é essa, derivada temporal vira derivada temporal covariante. Gradiente vira a derivada espacial covariante ou o gradiente covariante. Então, agora, nós introduzimos o campo eletromagnético na equação de Dirac. Então vamos abrir essa equação aqui um pouquinho só. Então você vai ficar I, H cortado, C,
gama zero, aí é o primeiro termo, então é a equação de Dirac livre. Pegando então mais e agora gama escalar gradiente sim. E agora vamos colocar as interações. Aqui tinha um I é E, né? Sobre, aqui vai aparecer I é Q sobre H cortado mais, vamos colocar assim, I H cortado sobre C, tudo isso está dentro da equação de Dirac, gama zero. Aí o termo que aparece aqui é I é Q sobre H cortado Φ C. Só substituindo aqui, agora pegar o outro, a parte da derivada por variante que envolve o quanto magnético. Então, é mais I, H cortado, gama escalar. Aí, I é Q sobre H cortado. A derivada temporal, ela tem mais potencial. A derivada temporal por variante, né, ela vem com menos o potencial. Então, é menos I é Q sobre H cortado, potencial vetor A. Então, como tem menos I é Q, porque esse I é Q vai ficar mais do que não está primeiro sinal. Então, isso aqui é menos. Então, porque esse sinal menos é dessa derivada por variante, que é o gradiente usual menos I é Q sobre H cortado A. Então, é isso que acha, menos I é Q sobre H cortado A. Bom, vamos só fazer aqui. I com I dá menos 1. Com H cortado se cancela. Então fica EQ sobre C. Menos EQ sobre C. Gama zero. Está aqui o φ, que é uma função escalar. E aqui a matriz gama zero, que é tudo de C. E aqui I com menos C dá 1. Então esse I cancela com esse menos C dá 1. O H cortado cancela com H cortado, então vai ficar mais que a escalar gradiente, a escalar gama atuando aqui. Então as matrizes estão. Isso gosta. Então essa aqui é a interação eletromagnética, né? Então aqui. A interação eletromagnética na equação de Dirac. No fundo, vamos dizer assim, interação fóton, elétron-fóton. Vamos colocar assim. Bom, agora, vamos fazer o que vai sugerir a tirar. Procurar uma simetria nessa equação. Então, exercício. Vamos pegar essa equação e vamos transpor. Eu vou transpor essa equação. Vou pegar. Tá, escrever aqui. Vai ficar I, H cortado sobre C. Aí vai ficar derivada temporal do psi transposto. Então, isso aqui é psi transposto. Gama zero transposto. Mas, agora, I, H cortado, o gradiente do psi transposto, escalar, matriz gama, as matrizes gama transpostas, né? Transpondo tudo. Então, esse aqui é o espidor coluna, ele é transposto, via do espidor linha, essa matriz gama está transposta. E esse produto escalar simplesmente cada matriz, gama x com gama 1 com dx, gama 2 com dy, gama 3 com dz. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos transpor tudo. Aí, menos E sobre C, I, se transposto, gama zero. Mais que se transposto, gama transposto, escalar A. Esse é um problema, passa para lá e para cá, porque não é matriz, tem a matriz 4x4 ali. Esse A aqui foi igual a zero. Então, fizemos essa operação de transposição. Agora, existe uma propriedade na álgebra de Lipschitz, matriz gama, qualquer um pode checar, que é a seguinte: existe uma matriz C, tal que
C, atuando em qualquer gama matriz gama mi transposta C menos 1 na menos gama mi. Isso significa o seguinte: é uma matriz C, tal que gama 0 transposto C menos 1 é igual a menos gama 0. E C, as matrizes gama espaciais. Vou colocar assim: C gama transposto C menos 1 igual a menos gama transposto. Então existe uma matriz C que faz essa relação, ela relaciona as matrizes gama mi transpostas com as matrizes menos gama mi. Não é o Schmittiano conjugado, é a transposta. Vamos lembrar o seguinte: vamos lembrar, por exemplo, das matrizes da representação de Dirac. Quem é a matriz gama 0 na representação de Dirac? É identidade 0, 0 menos identidade. É aquela matriz 4 por 4 com essas submatrizes 2 por 2. E as matrizes gama, elas têm são essas aqui: 0, matrizes de Pauli, menos as matrizes de Pauli, 0. Então vamos olhar o seguinte: na representação de Dirac, a matriz gama 0 é uma matriz simétrica. Então, da representação de Dirac, eu posso escrever C gama 0, C menos 1 igual a menos gama 0. Claro, eu posso multiplicar agora a direita por C para eliminar esse C menos 1. Então, isso significa que a matriz gama 0 e a matriz C anticomutam. Agora, vamos pegar as matrizes espaciais. A matriz espacial gama 1 é a matriz de Pauli aqui: 0, 1, 1, 0. 0 menos 1, menos 1, 0. Então, a matriz gama 1 é antissimétrica. Então, eu vou escrever assim: C gama 1 transposto é menos gama 1. C menos 1 igual a menos gama 1. Então, por quê? Porque a matriz gama 1 é antissimétrica. Esse sinal menos sai desse sinal menos, eu boto esse C para cá. Faço o que eu fiz aqui em cima. Então, a matriz de conjugação de carga, essa matriz C chama conjugação de carga. Por quê? Vamos ver por que esse nome vem. Ela comuta com gama 1. Quando eu pegar a matriz gama 2, a matriz gama 2 é 0, menos I e 0. 0, I, menos I, 0. Então, ela é antissimétrica. Então, ela é simétrica, que fica 0, menos I e 0. Aí aqui vai ficar 0, I, menos I, 0. Então, a matriz gama 2 é simétrica. Então, o transposto é igual a ela. Então, esse sinal menos persiste. Então, eu posso escrever assim: C gama 2 igual a... como ela é simétrica, o sinal menos persiste. Menos gama 2C. Ela tem a mesma propriedade do gama 0, ela é anticomum. E para o gama 3, que é 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0, é antissimétrica. Então, vai ter um outro sinal menos aqui, que vai compensar com esse, e não vamos ter que C gama 3 é igual a gama 3C. Então, nós temos que a matriz C anticomuta para o gama 0, comuta para o gama 1, anticomuta para o gama 2 e comuta para o gama 3. Então, uma solução natural seria que essa matriz C possa ser um número, vamos dizer, um número, depois eu vou acertar, vou chamar de alfa, mas eu poderia tomar essa matriz como sendo gama 0 e gama 2. Por quê? Se eu pegar essa matriz, gama 0 e gama 2, ela anticomuta com gama 0. Por quê? Porque C, que é gama 0 e gama 2, vezes gama 0, é igual, eu posso trazer, igual a menos gama 0, gama 2. Ó. Se eu trago para cá, eu anticomuto. Então fica menos gama 0 ao quadrado, fica menos gama 2 igual a menos gama 2. Ou seja, essa matriz aqui, ela tem essa propriedade. Então podemos olhar assim: a matriz é C gama 0, gama 2, gama 0. Esse aqui é o C gama 0. C gama 0. Eu posso trazer esse gama 0, passa por aqui, ele dá um sinal, menos, né? Então vai ficar menos gama 0, gama 2. Então está aqui, ó, C gama 0 igual a menos gama 0, C. Então, essa matriz naturalmente anticomuta com gama 0. Se eu fizer o mesmo exercício para gama 1, eu vou botar aqui gama 1.
E aí, eu posso trazer o gama 1 cá para frente, vai passar com um sinal menos aqui, um sinal menos aqui. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar gama 1, gama 0, gama 2. Então, comuta com gama 1. Se eu fizer a mesma coisa com gama 2, a gente mostra que essa matriz anticomuta vai satisfazer essa condição. Beleza. Então, fica claro que a matriz de conjugação de cargas, na representação de Dirac, ela vai ter essa forma. Vamos dizer assim, uma fase, então, um alfa, gama 0, gama 2. A gente pode escolher essa matriz como sendo unitária. Então, C Dagger, C igual a identidade. Eu vou escolher essa. Então, quem é o Dagger dessa matriz? Hermitiano conjugado. É o conjugado de Dirac, hermitiano conjugado. Então, vai ficar alfa estar, alfa complexo conjugado, que é alfa número. Aí vai ficar gama 2 Dagger, que é menos gama 2. Gama 0 Dagger, que é gama 0. Vezes C, alfa. Gama 0, gama 2. Quero escolher que essa matriz seja unitária. Então, vai ficar menos módulo de alfa ao quadrado, gama 0 ao quadrado da identidade, e gama 2 ao quadrado dá menos a identidade. Então, menos a identidade, esse menos cancela, e eu mostro que o módulo de alfa 2 tem que ser igual a 1. Para essa matriz ser unitária, alfa, então, o módulo de alfa vale 1. Então, alfa é uma fase. Então, a gente pode dizer que esse alfa é uma fase. Eu poderia escrever esse alfa como sendo exponencial de θ. É uma fase. Tá? E, então, essa fase, então, a gente pode escolher, quer dizer, qualquer número complexo que tenha módulo igual a 1. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente pode deixar esse alfa, pode ser 1, pode ser i, pode ser menos i. Vamos deixar esse alfa aqui como sendo uma fase. Porque a gente sabe que a matriz de conjugação de carga vai ter essa estrutura aqui. Alfa, gama 0, gama 2. Onde? Isso aqui está me dizendo que o módulo de alfa tem que ser comum. Então, tá. Então, lembrando, isso é uma propriedade da chamada álgebra das matrizes gama de Dirac. Ou seja, uma propriedade da chamada álgebra de Clifford das matrizes gama. Né? Aquela álgebra que as matrizes gama satisfazem, gama 0, gama 0, gama 0, gama i igual a menos gama i, gama 0, aquelas propriedades que a gente viu, aqui define uma representação de uma álgebra de Clifford. Então, isso é a matriz C da representação de Dirac. Fica como exercício, se alguém quiser fazer, calcular, quer dizer, determinar a matriz C na representação de vário. Na representação de vário, gama 0 é 0, identidade, 0. E as matrizes gama espaciais, elas são 0, menos sigma, sigma, 0. Essa propriedade aqui é geral, vale para qualquer representação. Isso aqui vale para qualquer representação. O que vai depender da representação é se uma particular matriz gama é simétrica ou antissimétrica. Por exemplo, na representação de vário, a matriz gama 0 continua sendo simétrica. Né? E eu vou ter as propriedades ali também. A matriz gama, né? a matriz gama, aqui, sigma x vai ser antissimétrica. A matriz gama 1, a gama 2, né? Vai ser, então tá, a gente vai ter essa estrutura aqui. Só que gama 0 e gama 2, né, na representação do Dirac, é uma coisa. Gama 0 e gama 2 na representação de vário é diferente. Então a matriz C muda de forma, mas isso aqui está valendo. Tá? Então, tanto na representação de vário quanto na representação de Dirac. Só que o valor de gama 0 e gama 2 na representação de vário é na representação de Dirac. É só calcular gama 0 vezes gama 2. Muito bem. Então, o que é importante aqui é dizer que nós temos uma matriz C que satisfaz a essa condição. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer a seguinte coisa. Conhecendo aquela propriedade que é chamada, essas propriedades definem a chamada matriz de conjugação de carga. Agora vai ficar claro porque o nome conjugação de carga. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui entre a matriz transposta e o gama 0 transposto, vamos colocar C a menos 1 e C.
Então vamos colocar aqui entre as matrizes. Aqui vamos colocar um C menos 1. E aqui vamos colocar um C. Estou colocando a identidade. C menos 1 aqui, C. Aqui a mesma coisa. Né? C menos 1, C. Aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu boto um C menos 1 aqui. E boto um C. Então estou colocando a identidade. Aqui dentro. A identidade aqui. A identidade aqui. E a identidade aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Não, peraí, vou fazer uma coisa, desculpa. Vou apagar isso aqui, perdão, vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra. Isso vai aparecer depois. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo vai ser o seguinte. Vamos tirar logo primeiro o barrado dessa equação. Vamos tirar o barrado de tirar. Então vamos lembrar, como é que eu faço o barrado, né? Uma matriz gama qualquer, atuando no psi e barrando isso, as propriedades iguais do hermitiano conjugado. Fica psi barrado, gama barrado. Troca a ordem. Barrado conjugado de Dirac satisfaz as mesmas propriedades que o conjugado hermitiano. Então vamos tirar primeiro o barrado, o conjugado de Dirac dessa equação. Então, quando eu tiro o conjugado de Dirac, o I vai menos I. Tem a operação de conjugação. Né? O barrado tem psidade e gama zero. Vou ficar menos I, H cortado sobre C, e aí a gente vai ter DDT do psi barrado, gama zero barrado. Gama zero barrado é o próprio, os gama barrados são os próprios gama. Gama zero. Aqui é a mesma coisa, vai ficar menos I, H cortado, e aí vai ficar o gradiente do psi barrado, escalar, e aqui é a matrizes gama barrado. Mas as matrizes gama, todas as matrizes gama conjugadas de Dirac, elas são autoconjugadas de Dirac, então não ganha sinal menos. O sinal menos está vindo só por causa do I. Porque quando eu tiro o conjugado de Dirac, né, eu faço isso, eu na verdade estou pegando o conjugado hermitiano. Então eu tenho que pegar o conjugado hermitiano e aí troca o sinal do si, de acordo com o gama zero. Então já fiz a operação de barrado aqui. Vamos continuar aqui. Menos, aí aqui não tem troca de sinal. É que sobre C, o φ é real, então não fica φ conjugado complexo. Aqui vai ficar psi barrado, gama zero barrado, que é o gama zero. E aqui vai ficar, mas é que psi barrado, gama barrado, que é o gama, escalar aqui. E o A é real. Esse A pode ficar em qualquer lugar, pode ficar aqui ou aqui. Então primeiro eu tirei o barrado dessa equação. Aí agora eu posso transpor essa, então primeiro passo, barrei a equação. Agora eu vou transpor a equação. Então quando eu barrei essa equação ficou, esses espinores agora, tudo que é barrado, né, é espinor linha. Então nós temos espinor linha e uma matriz 4x4. Então essa equação de Dirac aqui é uma equação de vetor coluna. Essa equação aqui é uma equação de vetor linha. Né? Mas agora vamos botar essa equação de novo na forma de vetor coluna. Então eu tenho que transpor. Então vai ficar menos I, H cortado sobre C, eu transpor. Gama zero transposto, e aí DDT, o psi barrado, transposto. Então vamos ver, só para ficar claro que esse psi barrado transposto. Né? Depois vamos ter menos I, H cortado, aí vai ficar gama, as matrizes gama espaciais transpostas, e aqui o gradiente do psi barrado transposto. Menos é que sobre C e gama zero transposto, psi barrado transposto, e depois o último mais é que A, então vamos ter as matrizes gama espaciais transpostas, psi barrado transposto,
O zero. Então, nós agora tivemos o transposto dessa equação. Então, essa equação voltou a ser uma equação do vetor coluna. Vamos lembrar assim, ó. Quem é psi barrado? Psi barrado é psi dagger gama zero. O que é isso aqui? É psi 1 está, psi 2 está, psi 3, psi 4. Vezes a matriz gama zero. Na representação de Dirac, quem é isso aqui? Identidade 0, 0, menos identidade. Então, no final do dia, essa operação aqui está dando para nós psi 1 está, psi 2 está, psi 3. Aí agora, né? Psi 1, psi 2, menos psi 3 está. Então, esse aqui, opa, menos psi 4. Então, isso aqui é o psi barra, é o psi dagger gama zero. Na representação do Dirac, só dessas matrizes gama. Se eu tirar o transposto disso, ó, psi barrado transpor essa matriz é colocada sob a forma do vetor coluna. Vai ficar psi 1 conjugado, psi 2 conjugado, menos psi 3 conjugado, menos psi 4 conjugado. Então é isso que a gente está fazendo. Então, essa equação agora, ela tá, esse estrutura aqui tem essa estrutura, psi 1, psi 2 está menos psi 3, menos psi 4. Então tá legal. Só para deixar claro o que pode parecer excesso de notação. Então, psi barrado transposto é esse estudor de coluna aqui. Então, diferente do estudor de partida. O estudor de partida é psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 uma coluna. Agora fica psi 1 está, psi 2 está, menos psi 3 está, menos psi 4 está. Só para lembrar. Só para ter certeza do que a gente está fazendo. Agora, a última operação que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Vamos colocar aqui, agora sim, vamos colocar aqui, vamos multiplicar toda essa equação à esquerda pela matriz de conjugação de K. C, tudo antes das matrizes, né? Antes das matrizes são comuns. Né? Então, aqui, bota um C aqui, antes da matriz gama zero, e bota um C aqui, antes da matriz gama. E aí agora, entre a matriz transposta e o espinor transposto, vou colocar a identidade sob a forma C menos 1C. Vou colocar aqui entre o espinor, a matriz espinor C menos 1C. Aqui a mesma coisa, coloco C menos 1C. E aqui a mesma coisa, C menos 1C. Então, aí agora vamos lembrar. C gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. Esse finalmente vai se cancelar, vai ficar I, H cortado sobre C, gama zero, derivada temporal. Agora que sobrou, vai sobrar sempre esse espinor, ó. C, que essa matriz C é constante, essa derivada temporal não importa. Esse C vai bater em cima da matriz. Esse C vai bater em cima da matriz, esse C em cima da matriz, esse C em cima da matriz. Então, essa combinação C, psi barrado transposto, Dirac definiu como sendo chamado psi-C, psi conjugado de carga. Tá? Então, essa, nós vimos quem é o psi barrado transposto. Então, isso aqui significa a matriz gama zero vezes a matriz gama 2, atuando em psi 1, está, psi 2 está, menos psi 3 está, menos psi 4 está. Depois a gente pode pensar assim, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar isso aqui da seguinte maneira. Então, isso aqui é uma definição, porque isso aqui vai estar sempre aparecendo, C psi barrado transposto, C psi barrado transposto, C psi barrado transposto, C psi barrado transposto. Só para ver a cara dessa matriz aqui, então lembrando que a matriz C é aquela fase, né, que eu posso definir como sendo 1, menos 1, ou vamos esquecer, vamos tomar aquela fase alfa como sendo a própria unidade, 1. Então a matriz C é gama 0 e gama 2, vamos colocar assim, se for o caso. A matriz psi barrado, quem é psi barrado? Psi barrado é psi dagger gama 0, tudo isso transposto. Estou fazendo esse lado esquerdo, ó. Matriz C, gama 0, gama 2. Vou botar aquele alfa, vamos deixar o alfa. Vamos deixar o alfa. Alfa, gama 0, gama 2. Quem é psi barrado? Psi dagger, gama 0. Eu vou transpor isso. Então, isso aqui vai ficar alfa, gama 0, gama 2, gama 0 transposto, psi está. Ficou assim.
vamos olhar isso na representação de Dirac. Gama zero é simétrica, eu tirei aqui. Gama zero anticomuta com gama 2. Então esse gama zero vai passar por aqui pelo gama 2, vai dar um sinal menos. Mas gama zero ao quadrado é identidade. Então eu posso escrever isso aqui, esse lado aqui, como sendo menos alfa, gama 2, psi conjugado complexo. Quem é a coisa menos alfa? Quem é a matriz gama 2? Vamos escrever ela aqui. É tudo zero aqui, e aí ela é 0, menos i e 0. E aqui vai ficar 0, i, menos i, 0. Tem tudo zero. E isso aqui multiplicando os trinomos psi estar. Esse aqui é o psi estar, psi 2 estar, psi 3 estar, psi 4 estar. Escrevendo agora o conjugado complexo do psi complexo, né? Então, como essa matriz aqui é totalmente imaginária, vamos tomar o alfa igual a i, por exemplo. A gente pode tomar o alfa igual a i. Tem fase 1, tem módulo 1. Então, vamos tomar o alfa igual a i. Se esse alfa é igual a i, e aqui tem um sinal menos, então aqui é menos, não, tem sinal menos, né? Então o alfa eu estou tomando igual a i. Então esse menos aqui eu vou botar mais aqui, menos aqui, mais aqui. I vezes i dá menos 1. I vezes menos i dá 1. I vezes menos i dá 1. E i vezes i dá menos 1. Então tirei esse i daqui. E aí no final do dia, essa matriz aqui está dando para mim menos psi 4 conjugado complexo. Vamos multiplicar essa matriz. Aí vai ficar psi 3 conjugado complexo. Psi 2 conjugado complexo. E aí menos psi 1 conjugado complexo. Isso, né? Esse menos 1 bate aqui embaixo, vai dar isso aqui. Esse 1 bate no psi 3, esse 1 bate no psi 3, esse 1 bate no psi 2 e aqui essa. Então isso aqui é a forma da matriz do espinor psi conjugado de carga na representação de Dirac. Ele inverte, joga a parte de baixo, sobe dessa forma e a parte de cima desce dessa forma. Então é só para ter uma ideia do que é o C psi barrado. Então é isso aqui. Mas para a gente nesse momento não é importante essa forma. Então calculei a expressão explícita desse psi C na representação de Dirac das matrizes gama. Posso fazer o mesmo exercício na representação de vários. Mas só então, nós tomamos o alfa igual a i para fazer essa matriz aqui ficar real. Mas tudo bem. Vamos trabalhar com essa definição. Então isso aqui é o psi conjugado de carga. Porque, naturalmente, isso está aparecendo na equação. Agora vamos lá então. Quem é C, gama zero transposto, C é menos 1? É menos gama zero. Então eu faço sinal mais aqui, vai ficar I, H cortado sobre C, gama zero, derivada temporal do psi C. A mesma coisa aqui, C, gama espacial transposto, C é menos 1, é menos gama espacial. Vai ficar mais I, H cortado, gama espacial, escalar, gradiente do psi C. Porque essa matriz Czinha que ficou aqui, que eu coloquei com a identidade, ela sempre se abriu um pouco psi barrado transposto. Agora esse termo aqui ficou menos, aí agora ficou mais, porque C gama zero transposto C é menos 1 é menos gama zero. Então aqui vai ficar mais E sobre C e psi C. Eu esqueci o que eu falei gama zero, psi C. O sinal passou a ser mais por causa da propriedade da matriz C. E a mesma coisa aqui, o C aqui vai trocar de sinal, vai ficar menos que a gama, a escalar gama, e aí aqui o psi C, igual a zero. Então, vamos pegar aqui, vamos olhar a equação de Dirac original. A parte livre da equação de Dirac original é igual à parte livre da equação do Dirac para um espinor conjugado de carga, o inverno conjugado de carga. Agora, o que aconteceu na parte de interação? Como na parte de interação,
a interação com o potencial escalar, ela trocou de sinal. E a interação com o potencial vetor trocou de sinal. Então, quando eu faço a conjugação de carga, vamos dizer, a ideia é que se essa equação, o que essa equação está me dizendo? Que é como se esse spinor se psi, vamos colocar assim, se psi é a solução da equação de Dirac com esses potenciais φ e A, o psi C também é solução de uma equação de Dirac. Mas o que aconteceu? O que trocou de sinal? A carga. É como se esse sinal aqui ficou mais. Então é como se o psi tem carga Q, quer dizer, unidade de é a constante de acoplamento. Então é aquele valor fixo, é a carga fundamental. Quem está dando a carga da partícula é o quê? Será que essa carga é E menos E, 2E, menos 2E? Então, quando eu saio da equação de Dirac original com o campo eletromagnético e for para a equação de Dirac conjugada de carga, eu estou vendo que se psi é a solução dessa equação, C é a solução dessa equação. Então, tudo se passa como se psi C ele tem carga menos Q. Se psi tem carga Q, o psi C tem carga menos Q. Quer dizer, é como se eu pegasse nessa equação, substituísse psi por psi C, psi por psi C, psi por psi C, carga menos Q, psi por psi C, carga menos Q. Sai aquela solução. Então, a equação de Dirac está dizendo que esse é o significado da simetria. Se eu tenho o campo eletromagnético, eu tenho duas soluções que eu posso encontrar para ferro nesse campo eletromagnético. Se psi descreve um elétron, psi C vai estar descrevendo algo que tem a carga oposta do elétron, o antielétron. Então, nessa ideia, quer dizer, essa chamada simetria de conjugação de cargas, a gente consegue ver que nós temos duas soluções da equação de Dirac para o mesmo campo eletromagnético. Uma, se eu tiver uma partícula com carga Q. Então, a equação de Dirac, da mesma forma que ela me dá essa solução, ela me dá essa solução, só que com carga menos Q, para o mesmo campo eletromagnético. Então, isso é a chamada simetria de conjugação de carga. A partir do elétron, nós percebemos que essa equação tem condição de descrever uma antipartícula com a carga oposta no mesmo campo eletromagnético. Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque tem duas coisas em jogo. Então, a solução do C vai estar descrevendo a antipartícula. Outra coisa, bom, só para chamar a atenção. E outra coisa que a gente pode chamar a atenção aqui é a seguinte: então, isso aí está me dizendo, que a equação de Dirac, ela automaticamente me dá duas soluções. Ela me dá a solução de partícula e me dá a solução de antipartícula para o mesmo campo eletromagnético. E a gente pode pensar o seguinte: e a equação de Dirac? O que acontece se... Aqui a gente tem uma outra propriedade que é a seguinte: o que acontece se, ao fazer essa solução, por exemplo, se eu pegar a equação de Dirac, e ao vir para cá, se eu transformar o potencial, isso é o seguinte: quando eu fizer a operação de conjugação de carga, eu posso dizer que o potencial elétrico, o potencial escalar, vai em menos φ. Eu poderia dizer o seguinte: quando eu faço a transformação de conjugação de carga, o meu campo eletromagnético também sofre uma conjugação de carga. Se C vai em menos φ. E o A, por conjugação de carga, vai em menos A. Ou seja, se a gente quiser, a gente pode dizer o seguinte, para quem gosta da notação por variante, o AMI, por conjugação de carga, ele vai em A conjugado de carga, componente Mi, que é menos o AMI. Ou seja, se nós trocarmos, se nós levarmos psi e psi C, se eu pegar a equação de Dirac e no lugar do psi eu colocar psi C,
Então, no lugar do psi, eu vou colocar psi. No lugar do psi, eu vou colocar psi, psi. E ao mesmo tempo, no lugar do φ, eu colocar menos φ conjugado de carga. Vai ficar mais φ conjugado de carga. E aqui vai ficar menos A conjugado de carga. Eu vou obter, né, a mesma equação. Eu vou obter a equação de Dirac. A equação de Dirac fica invariante, né, quando a gente faz essa substituição. Se eu levo psi, psi e φ, vamos dizer, o campo eletromagnético conjugado de carga é menos E. Então, ao fazer essas transformações de simetria discreta, né, porque é uma coisa que vai em menos dela, né, então o psi vai em psi. E as 4 componentes do potencial vetor, eu posso definir o conjugado de carga do campo eletromagnético como sendo menos a mim. Então, a equação de Dirac, ela fica, né, eu ganho exatamente essa equação. Então, por exemplo, trocar a carga do campo eletromagnético, trocar a carga da partícula é uma coisa. Ou eu mantenho a carga Q e troco o sinal do campo eletromagnético. O que é importante é que a mesma carga Q, quer dizer, se é a solução da equação de Dirac, se tem carga Q, se C é a solução da equação de Dirac com a mesma carga Q, mas com o campo eletromagnético trocado. Ou seja, a carga ela se mantém, mas ela vê a troca do campo eletromagnético. Então, por conjugação de carga, o campo eletromagnético, apesar dele ser neutro, a conjugação de carga troca o sinal do campo eletromagnético. Então, eu troco o sinal do campo eletromagnético e troco o sinal da carga. Isso mostra também, vamos ver, que as equações de Maxwell são invariantes por conjugação de carga. Por quê? Divergência do campo elétrico, vamos colocar assim, é igual a ρ sobre ε0. Quando eu troco o sinal do φ, troco o sinal do A, eu troco o sinal do campo elétrico. Então, por conjugação de carga, o E vai em menos E. O E conjugado de carga é menos E. Mas quando eu faço a conjugação de carga, eu troco o sinal também da densidade de carga. Então, a equação de Gauss ganha sinal menos aqui e ganha sinal menos aqui. Então, ela é invariante por conjugação de carga. Ela não muda, não tem sinal relativo. Esse vai em menos e esse vai em menos. Agora, ok, Faraday-Lenz. Faraday-Lenz. Rotacional de E igual a menos dB. Então, o φ vai em menos φ, o A vai em menos A. Então, o E vai em menos E. O B, o A vai em menos A. Então, o B vai em menos B. Então, esse ganha um sinal menos, esse ganha um sinal menos. Então, por conjugação de carga, eu não mexo na equação de Faraday-Lenz. Não mexo na equação de Gauss do campo magnético, porque isso aqui é igual a zero. Então, B vai em menos B. E quando eu pego a equação de Ampère-Marx, rotacional de B, igual a zero, ε0 pegar no vácuo, né? ddt de E. Mais de zero J. Então, não vamos pegar por corrente, né? Quando eu faço transformação de conjugação de carga, D muda de sinal, E muda de sinal, mas a corrente também muda de sinal, porque a corrente é ρ vezes V. Como a densidade de carga, como a carga muda de sinal, a densidade muda de sinal, o J muda de sinal, então tem sinal menos em todos os tempos. Então, isso mostra para nós que, por transformação de conjugação de carga, as equações de Maxwell ficam invariantes. Então, a invariância de conjugação de carga na equação de Dirac significa isso aqui. Eu mantenho a equação de Dirac sem nenhuma troca, levando psi e psi conjugado de carga e trocando o sinal do campo eletromagnético. O campo eletromagnético conjugado de carga é menos o campo eletromagnético. E aí a equação não muda, nenhum sinal muda. Então, isso é a simetria de conjugação de carga. Mas, como eu falei, de outra forma, a gente pode ler isso da seguinte forma também. Pode usar isso com duplicidade. Eu digo que se C é a solução da equação de Dirac do mesmo potencial do Fermi original, mas trocando o sinal. Essa equação aqui é igualzinha à equação do psi, só trocando o Q por menos Q. Então, o psi satisfaz, né, em carga Q e psi C em carga menos Q, isso frente ao mesmo campo elétrico. Então, só queria chamar a atenção dessa
propriedade importante, né, da equação, da operação chamada de conjugação de carga na equação de Dirac. Então, só colocar aqui. Então, a gente tem essa definição. Se conjugado de carga, ele vai ser se barrado transposto, que é igual a C d'águia, gama zero transposto, que é igual a C gama zero transposto si está, que é igual a C gama zero transposto C é menos 1 é menos gama zero. Então eu posso escrever C gama zero transposto é igual a menos gama zero C. Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos gama zero C. Agora, né? Certo? Dessa definição aqui, dessa operação aqui, a gente só para chamar a atenção, daqui sai o que é o espinor de Majorana. O que é o espinor de Majorana? O espinor de Majorana é um espinor que satisfaz a seguinte condição. É o espinor que conjugado de carga é ele mesmo. Então, ou seja, ele é autoconjugado de carga. Então, isso, né, para que um espinor seja autoconjugado de carga, o que a gente pode observar? Se psi é igual a psi C, então, se psi é igual a psi C, quer dizer, se psi satisfaz a equação de Dirac, né? Se C também satisfaz a equação de Dirac, que é o espinor de Majorana, né? Ele vai ter como psi é igual a psi C, psi é igual a psi C, e psi C satisfaz a mesma equação com esse objeto aqui trocado, então necessariamente o espinor de Majorana, essa condição aqui impõe que a carga seja nula. Então, o que é um espinor de Majorana? É um espinor que tem carga zero, mas que, ou seja, isso significa, né, que ele não vai ter interação mínima, interação de acoplamento mínimo com o campo eletromagnético, porque o Q é zero. Mas esse espinor pode existir. Vamos ver qual é a forma dele, só um instantinho só. Se eu pegar psi, né, então, se eu disser psi C é igual a psi. Então, vamos lá, então psi C é menos gama zero C psi está. Igual a psi. Vamos ver se essa equação aqui tem solução. E isso aqui é que vai definir o espinor de Majorana. Vamos olhar o que é o espinor de Majorana na representação de Dirac. Vamos usar as matrizes gama. Então, C, né, então, menos gama zero. Quem é a matriz C? É aquele I, né? I. Vamos lembrar aqui do I. Então, menos gama zero. Quem é a matriz C? Nós botamos I, gama zero, gama 2. Psi está igual a psi. Vamos ver o que essa equação está me dizendo. Gama zero é identidade. Então ficou menos I, gama 2, psi está igual a psi. Mas quem é a matriz de autonomia? Menos I. Quem é a matriz de autonomia? Vamos colocar aqui direitinho. Aqui tudo zero, aqui zero, menos I e zero. Zero, I, menos I, zero. Tudo zero. E aqui, se 1 está, se 2 está, se 3, se 4. Eu quero que isso seja igual a se 1, se 2, se 3, se 4. Então, menos I dá menos 1. Menos I com I dá 1. Menos I com I dá 1. E menos I dá menos 1. Então a gente está obtendo que, se eu fizer esse cálculo aqui do lado esquerdo, eu vou ganhar menos psi 4 está igual a psi 1. Então nós vamos ter menos psi 4 conjugado complexo igual a psi 1. Aí eu vou ter psi 3 conjugado complexo igual a psi 2.
Só fazer o cálculo matricial, puro e simples. Depois, psi3 conjugado com psi2 conjugado com complexo, igual a psi3. Que é a mesma equação que a anterior, né? Essas duas equações aqui se entendem. E menos psi4, menos psi1 conjugado com complexo igual a psi4. Menos psi1 conjugado com complexo igual a psi4. Que é a mesma equação que a anterior, que é essa primeira. Então, de tudo, eu tirei o seguinte: qual é a forma do espinor? Existe o espinor de Dirac. Eu posso definir então o espinor de Majorana. Na representação de Dirac, né, como se eu usasse, então, eu estou colocando assim: espinor psi é um espinor de Majorana. É o espinor de Majorana na representação de Dirac. Na representação das matrizes gama de Dirac. Então, qual é a forma do espinor de Majorana? Psi1, Psi2. Mas o Psi3 é o Psi2 conjugado complexo. E o Psi4 é menos Psi1 conjugado complexo. Então, se o espinor de Dirac tem 8 componentes reais, que é Psi1 é complexo, tem real e imaginário. Psi2 é complexo, real e imaginário. Psi3, Psi4. O espinor de Dirac tem 8 parâmetros reais dentro dele. O espinor de Majorana daqui é a metade, porque o que era Psi3 é o Psi2 conjugado complexo. Então, o real, a parte real e a parte imaginária aqui estão presentes aqui. E depois a parte real e a parte imaginária dele estão presentes aqui. Então, o espinor de Majorana ele vai ter sempre metade dos graus de liberdade do espinor de Dirac. Então, o espinor de Dirac tem sempre mais graus de liberdade. Mas a gente entende por quê? Porque o espinor de Dirac, a equação de Dirac, ela pode descrever, pela transformação de conjugação de carga, o elétron e o pósitron. Então, eu posso descrever elétron, quer dizer, a equação de Dirac, né? O fermo de Dirac, vamos dizer, o psi, que é o fermo de Dirac, ele tem parâmetros suficientes para descrever o elétron, o espinhaco e o espindal. E o pósitron, o espinhaco e o espindal. Então, ele pode escrever 4 graus de liberdade: elétron, up-down, pósitron, up-down. Ele tem 4 entidades físicas que ele descreve. O psi de Majorana, como o psi é igual ao psi C, ou seja, ele não tem antipartícula, porque a antipartícula é igual a ela mesma. Então, ele vai descrever simplesmente um férmio e um espinhaco espinal. Então, o conteúdo do espinor de Majorana é descrever um férmio neutro. Então, o espinor de Majorana ele está descrevendo uma partícula neutra, carga zero, massa M e 2 graus de liberdade de espinho. Já o férmio de Dirac ele pode descrever, quer dizer, descreve uma partícula massiva, massa, mas com duas possibilidades de carga, a partícula e a antipartícula, e ambas com espinhaços espinal. Então aqui eu tenho 4 graus de liberdade e aqui eu tenho 2 graus de liberdade. Então essa é a história do espinor de Dirac e do espinor de Majorana. Então, da conjugação de carga, a gente pode tirar muitas coisas interessantes, como, por exemplo, a própria definição, que é um espinor de Majorana. Então, com o que nós estamos, temos trabalhado até agora nesse setor fermiônico, então nós pudemos, a gente pôde definir, vamos dizer, 4 categorias de férmio. O férmio Weyl, left, o férmio Weyl, right. Depois, o férmio de Dirac, então vamos dizer assim, psi Dirac, e o psi Majorana. Então, o férmio Weyl é sem massa e tem apenas um sentido de spin. O spin está sempre apontando na direção do movimento. Então ele está descrevendo essa possibilidade. Uma partícula de massa zero, spin apontando na direção do movimento. Mas ele não é um férmio de Majorana. Eu não posso ter a mesma condição de Weyl e Majorana. Se eu quiser, você poderia dizer, será que o meu férmio pode ser Weyl e Majorana ao mesmo tempo? Acho que vai ver que não. Mas então tem férmio de Weyl left, férmio de Weyl right, férmio de Dirac, férmio de Majorana. O férmio de Majorana é massivo, tem carga zero.
Então, também escreve 2 graus de liberdade aqui, 4 graus de liberdade aqui. 2 graus de liberdade aqui, 4 graus de liberdade aqui. Porque esse verbo é complexo, né? O verbo que vai tem essa estrutura aqui. Ele é psi 1 e psi 2. Então, ele tem 4 componentes complexos. Mas aí, devido àquela condição, né, de sigma da helicidade ser sempre fixada, ele vai ter só 2 graus de liberdade. Então, 2 graus de liberdade, 2 graus de liberdade, 4 graus de liberdade, 2 graus de liberdade. Então, a questão que eu vou deixar, uma tarefa interessante aqui, que é um exercício simples, é mostrar o seguinte: se um verbo left, vai left, vamos dizer que eu pego um vai left, no campo psi, que é vai left. Então, se ele é vai left, a gente sabe que ele só tem, né, ele é alto valor, né? Lembrar da matriz de quiralidade, não lembrar da matriz gama 5. Então, qual é a característica do termo de vai left? É que a matriz gama 5, o termo de vai left, ele é alto, nós tínhamos deduzido isso na aula anterior, é que o termo de vai left, ele é alto estado da matriz gama 5 com alto valor mais 1. Então, isso aqui define, né, um vai left. É uma maneira de eu explicitar o que é um espinor de vai left hand. Ele é um alto estado, um alto vetor da matriz de quiralidade com alto valor mais 1. O verbo vai, vamos dizer, o verbo vai right, ele é alto valor da matriz de quiralidade, alto vetor da matriz de quiralidade com alto valor menos 1. Isso é left e right. Agora, se o verbo é maiorano, então ele satisfaz a essa condição: se barrado transposto igual a psi. Isso aqui define o verbo de Majorana. Vou botar aqui. Então, o verbo de Majorana barrado transposto com a matriz C é igual para o verbo de Majorana. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o verbo é ao mesmo tempo vai e Majorana, suponhamos o seguinte, que eu tenho um verbo que seja vai, então ele satisfaz essa condição. Vai left, satisfaz essa condição. Mas ao mesmo tempo ele é maiorano. Então esse cara aqui, né, esse espirô, tem um espirô que vai satisfazer essas duas condições simultaneamente. Vou tirar agora o índice. Ele é um termo de vai left. Ele é alto estado, alto vetor, então assim com alto valor mais 1. Mas ao mesmo tempo ele é maiorano. Então eu tenho duas condições muito fortes em cima do psi. Ele tem que satisfazer a essa condição e tem que satisfazer a essa condição. Nós já sabemos quem é a matriz gama 5 na representação tirar. Nós tínhamos calculado essa matriz. Então, a gente pode fazer todo o exercício na representação de Dirac. Na representação de Dirac, a matriz gama 5 tem essa estrutura aqui. A gente veio lá, uma reunião anterior, há 2 aulas anteriores, calculou a matriz gama 5 explicitamente. E agora a gente também já sabe quem é a matriz C. A matriz C, a gente viu que é I, gama 0, gama 2. E aí a gente mudou tudo isso aqui, a gente fez. Agora a gente tinha visto exatamente essa equação aqui pode ser escrita dessa forma: menos gama 0 C está igual a psi. Então, esse espinor tem que satisfazer a essa condição. Acho que é isso, né? Deixa eu botar aqui para C. C é I, gama 0, gama 2. Psi barrada, psi d'água, gama 0, transposto. Vai ficar I, gama 0, gama 2, gama 0 transposto, psi estável. Gama 0 transposto é gama 0, a representação do Dirac. Gama 0 a gente comuta com gama 2, então sinal menos. Gama 0 ao quadrado é 1. Então fica menos I, gama 2, psi estável. Então isso aqui é igual a menos I, gama 2, psi estável. Isso na representação. Então, eu tenho que o psi satisfaz a essas duas condições simultaneamente. Eu posso escrever o psi dessa forma, o psi satisfaz a essa equação e o psi satisfaz a essa equação com essa matriz gama 5. Aí vocês vão mostrar que a única solução é psi igual a 0, ou seja, a solução é trivial. Então, um espinor de vai, seja left ou right, ele nunca pode ser maiorado. Então, são duas condições que não se casam juntamente. Existem espaços, que não é o caso de
desse espaço de uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, em que a gente pode ter um espirro que seja vário e Majorana ao mesmo tempo. Isso depende do espaço, depende da dimensão do espaço. No nosso espaço, de uma dimensão temporal mais 3 dimensões de espaço, nós não conseguimos fazer vário e Majorana simultaneamente. Não dá. Mas em 3 dimensões, uma dimensão de tempo e 2 dimensões de espaço, nós conseguimos que o espirro seja, uma dimensão de tempo e uma dimensão de espaço. Um espaço-tempo de 2 dimensões, uma de tempo e uma de espaço, nós conseguimos combinar vário e Majorana sem dar resultado trivial. Nós só estou chamando a atenção. Aí eu consigo fazer em cada se você fizer essa condição, sempre, psi é um espirro de vário leve. Ao mesmo tempo, ele é um espirro de Majorana. Então ele tem que satisfazer essa equação. Você vai tirar daqui 4 equações, né? E daqui você vai tirar 4 equações para psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. E vai aparecer, claro, psi 1 complexo conjugado, etc. Se você armar essas 4 equações que saem daqui e essas 4 equações que saem daqui e fizer a interseção das soluções, você vai ver que a única solução é que todos os psi sejam, todas as componentes sejam zero. Psi alfa, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, tudo igual a zero. Ou seja, se você impuser Majorana e vário ao mesmo tempo, a pergunta é trivial. Só para chamar a atenção, que às vezes ouve-se falar, sobretudo agora em matéria condensada, né, com esses isolantes topológicos, aparecem esses chamados férmions de Borda, que são férmions de Majorana, excitações de Majorana. Isso é um férmion de Majorana, é um férmion que é autoconjugado de carga. Perdão, é isso aí, é Majorana, autoconjugado de carga. Eu quero dizer. Então, nós já vimos que a operação de conjugar, quer dizer, ao estudar a corrente eletromagnética e a equação de Dirac acoplada ao campo eletromagnético, a gente pôde chegar, inclusive, à existência dos férmions de Majorana. Os férmions de Majorana foram previstos por Majorana, por isso eles têm esse nome, no paper dele de 1937. Então, a introdução dos férmions de Majorana, né, acontece com Majorana num trabalho publicado em Novos Vento em 1937, quando Majorana estava estudando a possibilidade dos neutrinos, que nessa época ainda eram partículas hipotéticas, não serem férmions tipo Dirac, nem férmions tipo vário, serem férmions tipo serem férmions massivos, né? Mas massivos e de carga zero. Então, diferentemente do Dirac, o férmion Dirac necessariamente é carregado. Pode ser carregado. Então, ele tem a massa e carga zero. Esse é o férmion de Majorana. Então, na época, né, como os neutrinos têm carga zero, mas já Ponte-Corvo, a escola de Enrico Fermi, já supunha que o neutrino pudesse ter uma massa. Então, ele seria uma partícula massiva de carga zero. Então, há a possibilidade de que seja de Majorana. Nem toda partícula que tem carga zero é necessariamente Majorana. Mas toda partícula que é Majorana necessariamente tem carga zero. Então essa era a discussão que Majorana levantou com muita antecipação em 1937. E até hoje existe a discussão. O neutrino é massivo? Sim, foi descoberto em 1998. Mas ainda não se tem um consenso de que o neutrino seja uma partícula de Majorana ou de Dirac. Converge-se mais que seja uma partícula de Majorana, mas não se tem ainda um experimento decisivo que diga, não, os neutrinos são partículas de Majorana, são férmions de Majorana. Isso ainda está em pé. Mas é essa a discussão do que é um férmion de Majorana. É um férmion que descreve os 2 graus de liberdade de espinhar, de espindal, de uma partícula que é autoconjugada de carga. Ela é a própria antipartícula. Né? Então, e aqui a gente tem partícula e antipartícula, que aí tem todos os 4 graus de liberdade. Então, essa que só queria chamar a atenção disso. E agora, só para terminar essa parte da corrente, está faltando. Ponte-Corvo. Pode falar. Ponte-Corvo, ele era do grupo de férmions? Era. Ponte-Corvo era. Ponte-Corvo, Amaldi, aquela turma era pesada, né? Tudo é que rompeu, 35? Fermi começou, Fermi da década de 20 mesmo, assim, ativo na década de 20, 29, né? Quer dizer, o trabalho de Fermi de interações práticas é de 33.
1933 ele faz a teoria de interações fracas. Majorana já era mulher. Em 1930, Enrico Fermi deu um curso nos Estados Unidos de eletrodinâmica quântica. Ele pegou a eletrodinâmica de Dirac quantizou o campo eletromagnético e ele achou aquilo, e ele levou aquilo para o trabalho dele de 1933. Então, Enrico Fermi já era muito atuante na década de 20, 30. E Majorana já era estudante lá no grupo, né? Um grupo chamado Via Panisperna. Era Majorana, Amaldi, Segre, todos prêmios Nobel. Majorana não, porque morreu cedo, né? Sumiu. Quem sabe que o Pontecorvo era aluno do grupo também. Então, por isso que o Pontecorvo tinha essa ligação forte para a física de interações fracas com neutrino, quer dizer, totalmente formado por Enrico Fermi. Depois dos 40? Quem? Pontecorvo? Ele começa a aparecer no final dos anos 30, anos 40. Ele 40 Para a Rússia. Para a Rússia. Aí ele se manda para a Rússia no início dos anos 50. Acho que foi 53 ou 54 que ele some da Itália e vai para a Rússia. Aí reaparece 20 anos depois. 20 anos ninguém sabia dele, ninguém sabia que ele estava na Rússia. O serviço secreto segurou ele lá. Assim, ele foi para lá por livre escolha, né? E justamente para não dar na pista, ele sumiu de Roma com uma mulher e com os filhos. Ele deixou o carro estacionado numa rua lá no centro de Roma e sumiu. Ninguém falava assim, na época ele foi abduzido, aí tinha mil folclores, né? Mas na verdade ele fugiu para a Rússia, para a ex-União Soviética, e ficou lá para o desenvolvimento. Ele era comunista, né? Por isso que também Enrico Fermi era judeu também, por isso que ele foi embora da Itália, estava no Mussolini. Mas então o Enrico Fermi não era comunista. Eu não sei qual era a orientação política do Enrico Fermi. Eu sei que ele saiu da Itália por ser judeu. Agora, o Majorana eu sei que era decisivamente comunista. O Majorana não apareceu mais, não? Apareceu depois, nos anos 70. E aí ele foi a Trieste, eu conheci ele. A gente conheceu ele lá em Trieste. O professor Salão levou ele lá em Trieste em 1980. Pontecorvo? Pontecorvo, porque Majorana não, Pontecorvo. Majorana sumiu nos anos 40. Mas ele não apareceu, não? Majorana não sei dizer se era comunista ou não. Mas assim, a orientação do. Naquela época tudo era muito polarizado. Polarizado. Toda a Itália era bem polarizada. No Brasil também já tinha, né? Dona, tudo aquilo, né? O Brest, a Europa, né? Exato, né? Mas essa história do. Essa é a diferença daquela época para agora. Exato. E essa turma fez grandes coisas. Então, o Fermi, o estudador de Majorana, quer dizer, a ideia do Majorana é de 1937. E hoje, o Fermi de Majorana é fundamental para a construção das teorias supersimétricas, né? E também na matéria condensada. Já se tem a evidência de Fermi de Majorana, né, que são Fermi de bordo dos isolantes topológicos. Bom, então só para voltando aqui, agora vou voltar para a equação de Dirac, uma forma palatina, tá? Vamos voltar para a equação de Dirac livre para fazer a chamada decomposição de bordo. Isso é uma coisa importante, porque dá uma ideia muito clara da estrutura microscópica da corrente. Então vou voltar para a equação de Dirac livre, transformando a derivada covariante da derivada usual e tirando o gradiente covariante e botando aqui o gradiente usual. Então, essa equação aqui é a equação de Dirac livre, né? Então, vamos fazer a seguinte operação. Vamos multiplicar. São essas operações matriciais que são assim. Vamos pegar essa equação, vamos pegar a equação de Dirac e vamos tirar agora o conjugado barrado dessa equação de novo. Outra vez, vamos pegar. Dá menos I, H cortado sobre C, derivada temporal do Si barrado, gama zero barrado, então gama zero. Depois, menos I, H cortado, gradiente do Si barrado. E aí, as matrizes gama barradas, que são as próprias, né? Não mudam de sinal, menos MC Si barrado igual a zero. Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu apliquei a operação de conjugado de Dirac na equação de Dirac original. Peguei a equação de Dirac original, que está aqui, e tomamos o conjugado de Dirac. Lembrando que todas as matrizes gama satisfazem, são autoconjugadas de Dirac. Elas não são hermitianas, né?
Gama zero é hermitiana. As matrizes gama espaciais são anti-hermitianas, mas quando a gente pega o barrado, todas seguem o mesmo padrão, são todas autoconjugadas pelo barrado. Então, a gente tirou o barrado dessa equação. Tudo que acontece é que trocar o I pelo menos I. Então, menos I, menos I. Então, vou colocar todo o sinal baixo. Ok? Agora, eu vou fazer a seguinte operação. Vou pegar a equação de Dirac original, multiplicar a esquerda por essa combinação psi barrado, gama zero. E vamos pegar agora a equação de Dirac que está barrada, quer dizer, essa equação aqui é na forma de vetor coluna. Eu vou multiplicar por esse vetor linha. E essa equação aqui está na forma de vetor linha. Eu vou multiplicar por vetor coluna, gama zero. Então, quando eu fizer essa operação, esse primeiro termo aqui vai ficar I, H cortado sobre C, gama zero, aí vai ficar psi barrado, gama zero. Eu estou colocando aqui a esquerda. E aí aqui eu tenho gama zero, DDT psi, mais I, H cortado. Multiplicando pelo lado esquerdo. Eu estou multiplicando pelo lado esquerdo. É melhor colocar isso mesmo. Vou botar psi barrado, gama zero, vai ficar I, H cortado sobre C, psi barrado, gama zero. Gama zero por DT psi. Mas I, H cortado, psi barrado, gama zero. Aí, gama, gradiente, psi. Menos PIC, psi barrado, gama zero, psi, dó zero. Agora vamos pegar a equação que estava barrada e multiplicar por gama zero psi direito. Vai ficar I, H cortado sobre C, DDT por psi barrado, gama zero, psi. Mais I, H cortado, gradiente psi, gama, e aí gradiente psi barrado, né? Gama, aí gama zero psi, mais PNC, psi barrado, gama zero psi, cos, ok? Com essas duas equações aqui, né? Então, aqui vamos lembrar do seguinte: gama zero, gama anticommutam, né? As matrizes gama espaciais para temporal, elas anticommutam. Então, vou colocar aqui, está tudo certinho, né? Então, aqui eu posso colocar. Então, gama zero é identidade. Gama zero é identidade. Gama zero é identidade. Aqui, gama zero, gama, e aqui é gama zero. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso transformar essa equação, nessa aqui. Eu posso fazer assim, botar aqui é gama zero, e aqui é gama zero. Eu posso, aqui tem o gradiente atuando por si, aqui tem o gradiente. Vamos botar tudo da mesma forma, vamos botar aqui, trocar a ordem, botar aqui. Gama zero e gama. Aqui eu troquei a ordem de gama zero com gama, então eu tenho que trocar o som dessa computação. E aqui estava aparecendo gama zero, eu troquei a ordem. As matrizes anticommutam. E aqui deixei como está. Muito bem. Então, se eu somar, não subtrair essas equações, né? O que a gente vai obter? Vamos subtrair essa equação e dessa, ou vice-versa. Essa menos essa. Eu vou pegar a equação de baixo e vou subtrair a equação de cima. Então, vamos subtrair. Então, aqui vai ficar por cima menos, aqui vai ficar por cima menos, e aqui vai ficar. Ou seja, eu multipliquei a equação de cima com o sinal menos e vou somar para de baixo. Então, vai ficar o seguinte: 2NC. Então, vamos botar aqui outra coisa, menos I, vamos botar IH cortado. Vamos botar o IH cortado sobre C fatorado. IH cortado sobre C. O que vai aparecer? Vai aparecer psi d'H
Estou somando agora as duas equações. Vai ficar DDT do psi barrado, derivada temporal do psi barrado, vezes psi. Esse termo. Estou somando essas duas equações agora. IH cortado sobre o T, C, DDT do psi barrado vezes psi, menos. Peraí, eu fiz uma coisinha quando eu multipliquei. Não, aqui é psi barrado, sabe? Eu fiz besteira aqui. Quando eu multipliquei aqui, gama zero, mas isso aqui é psi barrado. Então, é tudo barrado, não tem vaga, né? Não. É porque quando eu peguei a primeira equação, multipliquei a direita de gama zero psi, o gama zero é identidade. Então, eu deletei psi, eu multipliquei, multiplicado ela à esquerda, né? É isso mesmo, tinha multiplicado. Essa aqui é a equação, então ficou psi barrado, aí isso aqui, ó. IH cortado sobre C, psi barrado, derivado temporal do psi barrado. E depois esse termo de baixo, mais. Então ficou IH cortado sobre C, DDT do psi barrado, isso menos psi barrado, derivado temporal do psi. Vai ficar saindo daqui. Depois desse termo aqui, eu vou poder fatorar IH cortado sobre C. Vou poder fatorar o IH menos IH cortado, vou colocar menos IH cortado, certo? E aí vamos ter o seguinte, ó. Esse gradiente atua no psi barrado e esse gradiente aqui atua no psi. E nós vamos ter gama zero gama. Então vamos ter o seguinte, menos IH cortado, aí vamos ter menos IH cortado, psi barrado, botar gradiente, botar assim, gradiente. Isso aqui só para ficar mostrando a vocês, vai ficar o seguinte, ó, psi barrado, gama zero, aí gama I, DI, psi. E aqui embaixo vai ficar, então proporcional menos, e aqui embaixo menos DI do psi barrado, gama zero, gama I, psi. Então eu posso botar essa aqui, é como se eu botasse esse DI aqui. Essa derivada vai atuar em menos psi barrado, gama zero, gama I, psi. Então vai ficar uma derivada atuando no psi barrado, que é essa aqui, e a outra derivada atuando no psi, e sempre com gama zero, gama I. Então eu posso escrever isso aqui como se uma espécie de uma divergência, né? Divergência de menos psi barrado, gama zero, gama I. E depois esse termo aqui somado a mais 2 MC psi barrado gama zero psi igual a zero. Então a gente pode expressar, né, isso aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que essa componente aqui, vamos lembrar, isso aqui basicamente é a componente zero da corrente, que é psi barrado gama I psi. Então a gente pode dizer o seguinte, psi barrado, gama zero, psi barrado. Vou botar, como se tudo aqui é igual a zero, eu vou dizer que isso aqui é igual a menos isso. Ou seja, psi barrado, gama zero, psi. Então, eu posso botar um menos aqui, mais aqui, e mais aqui. Então, psi barrado, gama zero, psi, é 1 sobre menos I. 1 sobre 2 MC, 1 sobre 2 vezes MC, aí vai ficar I menos I, H cortado sobre C, e aí vamos ter derivada temporal, psi barrado, vezes psi, menos psi barrado, derivada temporal,
do psi. Esse pedacinho. E nesse pedaço aqui nós vamos ter. Opa! Vamos ter mais 1 sobre 2 MC. E H cortado. Aí tem esse sinal menos aqui, vai ficar menos aqui. Tem esse sinal menos H cortado e H cortado, divergência de psi barrado, gama zero, gama psi. Então a gente tem uma expressão que a gente começa a observar que a componente zero da corrente, que é isso aqui no fundo, né, é a densidade, que o psi barrado gama zero é psi d'H. A psi d'H, que é a densidade de carga, ela pode ser escrita dessa forma em termos das derivadas temporais do Fermi, né? Do Fermi que descreve, por exemplo, o elétron. E aqui tem esse termo de divergência. Vamos colocar dessa forma assim. Bom, então isso aí é a parte do psi barrado gama zero. Eu agora vou pegar a equação de Dirac, né? Vamos fazer a mesma operação para pagar tudo aqui. Então, tudo isso a gente fez para o psi barrado gama zero. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos voltar agora. Por quê? Porque a corrente, só para lembrar, a corrente eletromagnética ela tem a seguinte forma. Tem um eco, eu estou colocando, mas é psi barrado gama mi psi. Então, nós fizemos isso para a componente mi igual a zero, que é psi barrado gama zero psi. Agora, vamos tentar fazer a mesma derivação, mas para a parte espacial da corrente. Isso aqui a gente fez para a densidade, psi barrado gama zero psi. E no fundo, isso aqui, todo mundo está lembrado, isso aqui é o sinal de psi. Então, isso aqui é o rho, né? Isso aqui é o C rho. É o C vezes rho, a densidade de carga, basicamente. E aí agora eu vou fazer a mesma derivação, o mesmo procedimento para a parte espacial da corrente. Então, vamos pegar a equação de Dirac original, aqui. Para isso, eu acho melhor a gente fazer o seguinte, vamos abrir isso aqui em termos de explicitar as componentes das derivadas. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. I, H cortado, I, H cortado sobre C, gama zero. DT, vou retomar essa equação, mais I, H cortado, aí vamos botar as matrizes gama I, as derivadas espaciais DI, atuando no psi, menos MC psi igual a zero. Não fiz nada, só coloquei aqui, né, tem essa soma I, só explicitei as derivadas, né, tá certo. Então tem a equação original. Vou pegar agora o barrado dessa equação. Então, quando eu barrar essa equação, vai ter a mesma coisa. Vai ficar menos aqui, esse menos aqui. Vai ficar tudo mais. Vai ficar I, H cortado sobre C, DDT do psi barrado, gama zero. Barrado, gama zero. Mais I, H cortado, DI, psi barrado, gama I, psi barrado, psi, mais MC, psi barrado. Só barrei essa equação. Então, quando eu barrar essa equação, esse I vira menos I, esse I vira menos I, e aí fica tudo com sinal menos, por isso que essa equação aparece toda com sinal. E aí eu vou fazer a mesma história. Eu vou multiplicar essa equação aqui, à esquerda, por um psi barrado gama J. Eu já tenho gama I aqui, então tem que usar um gama diferente. E aqui eu vou multiplicar à direita por gama J psi. Então, quando eu fizer essa operação, vamos lá. Vai ficar gama J, gama zero, né? TDT, né? Si, vamos fazer o seguinte, vou aproveitar o quadro aqui. Vou subir o quadro agora, vou escrever de baixo para cima. Então, essa equação aqui, ela vai ficar IH cortado sobre C, I, H cortado sobre C, psi barrado, gama J, gama zero, derivada temporal do psi. Depois vai ficar IH cortado,
si barrado, gama J. Aí vão ter gama I, DI, psi, menos MC, si barrado, gama J, psi, cos. Peguei essa equação aqui, fiz aquela operação esquerda, si barrado, gama J, gama I, e aí agora a direita vai fazer a mesma coisa. IH cortado sobre C, derivada temporal do psi barrado, gama zero, gama J, derivada do psi. Derivada temporal do psi barrado, gama zero, gama J, psi. Mais I. Si barrado, derivada espacial do si barrado, gama I, gama J, psi. Depois, mais MC, si barrado, gama J, psi, e nossa. Então, vamos dizer o seguinte, aqui eu tenho uma coisa, gama zero, gama J, gama zero. Então, tem essa anticomputação que eu posso colocar aqui. Aqui eu tenho gama I, gama J, aí eu não posso dizer nada. Depois vamos fazer o seguinte, vamos botar o seguinte, vamos pegar a equação, vai de cima multiplicar por sinal menos, sinal mais. Por que eu faço isso? Para poder somar essas duas equações e obter uma expressão para a parte espacial da corrente, que é o psi barrado, gama psi, gama espacial psi. Então vamos somar essas duas equações. Mas aí é aquela mesma história. Vou jogar esses dois termos para cá, para o sinal oposto. Então vai ficar aqui menos MC menos MC. Joguei esses termos aqui do lado esquerdo. E aí, como todos os dois estão com sinal menos, aqui vai ficar mais. Multiplicado com sinal mais. Menos. Mais. Então, do lado esquerdo, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter 2MC. Então, eu vou ter psi barrado, gama J, psi, igual a 1 sobre 2MC. Aí vamos pegar primeiro essa parte aqui. Isso aqui vai ficar IH cortado sobre C, IH cortado sobre C, e aí vamos ter, vamos botar então menos IH cortado sobre C, aí vamos ter derivada temporal do psi barrado, gama zero, gama J, esse menos aqui fatorado. E aí aqui vai ficar menos, já vou ter o IH cortado sobre C na frente, vai ficar menos psi barrado, gama J, gama zero, DDT, y. Legal. Agora, esse termo aqui, eu posso escrever, vamos fazer o seguinte, eu tenho vamos estar somando, né? Então vamos estar somando esse termo com esse termo aqui, né? Tá certo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos somar, então a gente vai acertar mais uma coisa, vai ficar mais 1 sobre 2MC, e aí a gente vai ter 1 sobre 2MC, aí vai ter IH cortado fatorado, IH cortado. E aí o que eu vou abrir aqui? Vamos ter psi barrado, de novo eu vou botar esse sinal menos aqui para menos, IH cortado. Então, derivada espacial do psi barrado, gama I, gama J, psi. Depois o outro termo, mais psi barrado, menos psi barrado, gama
J, gama I, dY. Só isso. Tá legal. Então, aqui a gente pode, se quiser, pode também colocar o. Você vai ter. Deixa eu fazer uma coisa, né? Eu vou fazer. A gente juntou o jogo só. Aqui a gente pode ter a derivada temporal atuando aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Esse gama J, gama zero é menos gama zero, gama J. Então, vai ficar mais gama zero, gama J. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo a derivada temporal de psi barrado, gama zero, gama J, psi. Eu tenho um sinal mais, então a primeira derivada bate no psi barrado, a segunda derivada bate no psi. Aqui a situação não é exatamente a mesma, eu tenho que escrever o seguinte: quem é gama I, gama J? Né? Vamos pensar o seguinte: vamos lembrar da seguinte relação: gama I vezes gama J mais gama J vezes gama I, duas vezes delta e J, que é a matriz identidade 4x4. É a álgebra de Turing das matrizes gama. As matrizes gama espaciais, elas são diferentes, isso aqui dá zero e elas anticomutam. Se o I é igual ao J, vai ficar gama I, gama J, vai ficar gama I, gama I, mais gama I, dá 2 gama I ao quadrado, que é identidade. Vai ficar menos, vai ficar menos 2 delta J. Menos, que é o seguinte: se a matriz gama se elas forem diferentes, delta J é zero. E aí gama I, gama J é menos gama J também. Se elas forem a mesma, gama I, gama J, gama I, ela fica gama I, gama I, gama I, gama I, fica 2 gama I ao quadrado. Igual a menos 2 delta I ao 1, identidade. E aí, os dois cancelam com 2, e cada matriz gama ao quadrado é menos a identidade. Então, essa é a relação que a gente tinha lá. Cada matriz, né? Gama I, gama J, mais gama J. Gama I igual a menos 2 delta J a identidade. E aí eu posso definir também aqui uma outra matriz que é o seguinte: gama I, gama J, menos gama J, gama I. Isso aqui é o comutador das duas matrizes. Normalmente a gente vamos definir isso aqui como sendo, botar assim, duas vezes. A gente pode definir isso aqui da seguinte maneira. Vamos botar assim. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Então vamos botar esse fator 2 aqui, que eu posso escrever assim, ó, 1 meio de gama I, gama J. Isso aqui é o comutador. Gama I, gama J, mais gama J, gama I. Isso aqui é o anticomutador das duas matrizes. É igual a menos delta e J a identidade. Só reescrever essa relação usando essa definição do anticomutador. Gama I, gama J. Mas e trouxe o 2 para cá, mas não tive sinal menos aqui. E eu posso definir também o comutador. 1 meio de gama I, gama J igual, vou definir isso aqui como sendo essa matriz sigma e J, que é o comutador das duas matrizes. Elas não comutam. Então eu vou definir essa nova matriz. No espaço das matrizes de Dirac, a gente pode definir essa matriz aqui. Tá assim, sigma e J. Isso. Então, essa matriz aqui é uma matriz 4x4 que mede o comutador. E essa é o anticomutador. Então, é claro que eu posso somar essa. Às vezes, atenção, muitas vezes, nos livros, essa matriz aqui é definida como um sinal I. Né? Às vezes, tem livro que define I sobre 4, I sobre 2. Vamos ver uma coisa aqui. Se elas são diferentes, elas devem dar um fator 2. Então, vamos deixar assim. Às vezes se coloca o fator I. Para efeito de nossas convenções aqui, a matriz sigma e J é definida como 1 meio do comutador. E o delta e J tem esse menos aqui, mas tem 1 meio do anticomutador. Então, daqui fica claro o seguinte: isso aqui é gama I, gama J, mais gama J, gama I.
Isso aqui é gama I, gama J, menos gama J, gama I. Se eu somar essas duas equações, eu vou ter 2 vezes gama I, gama J, né? E aí esse mais aqui vai cancelar com esse negócio. Como eu escrever, gente? No meio, vamos lá, confusão. Gama I, gama J, mais gama J, gama I, igual a menos delta J vezes a identidade. Claro. E aí aqui, no meio, gama I, gama J, menos gama J, gama I, igual a sigma I J. Posso calcular essa matriz, vai ter sigma 1, 2, 3, 2 por 3, né? Claro, 1 vai dar 0, 2 por 3, a matriz é assim. Bom, então está lá. Se eu somar essas duas equações, ó, esse termo aqui cancela esse, e esses dois aqui se cancelam. Então, nós vamos poder escrever que gama I, quando essa relação daqui, vamos derivar que gama I, quando essa relação de gama I e gama J, vai ficar menos delta J, identidade, mais sigma J. Então, a matriz 4 por 4 também. A matriz 4, aqui tem que matriz tem? Sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. Então, as matrizes sigma. Né? Claro, isso aqui não é índice matricial, não é índice de linha e coluna, não. Isso aqui é índice definindo a matriz. O índice de coluna é outro índice, a gente chama de alfa e beta. Bom, então, só isso que eu queria dizer. Eu posso sempre escrever o produto de duas matrizes, gama, essas duas matrizes espaciais, assim. Gama I, gama I, gama J é igual a menos delta IJ vezes a identidade mais sigma J. Lembrando como nós definimos o sigma J. Então, aqui olha o que vai acontecer, né? Quando isso aqui for igual a J, né? Então, a gente vai ter, eu posso fazer o seguinte, aqui eu tenho gama J e gama I. E aqui eu tenho gama I e gama J. Então, esse termo aqui, eu posso esse termo, eu posso escrever esse termo aqui só, vou trabalhar só esse pedacinho, substituindo gama I e gama J por essa expressão. Então, quando eu colocar esse gama I e gama J substituído por essa expressão, esse primeiro termo vai dar um delta de IJ. Então, I vai virar J. Tá? Estamos observando que essa equação tem um índice J. Então, o primeiro termo, quando eu colocar isso aqui, esse primeiro termo vai ficar menos DJ, vamos colocar assim, DJ, do psi barrado, delta J, eu já deu conta disso, o I do J aqui, o I da J, vezes psi. E aí vai aparecer esse termo aqui, mais DI do psi barrado, sigma IJ, psi. Então é o primeiro termo. Esse menos aqui, essa função delta aqui, IJ, transforma esse índice J, e esse psi gama I gama J faz esse sigma IJ. Agora esse segundo termo vai vir um sinal menos. Com esse aqui vai dar um sinal mais, vai ficar mais, quando eu colocar um delta J, aí é delta J, é a mesma coisa, vai ficar mais psi barrado, e aí a derivada do I vai ficar J, por causa do delta, psi, parte espacial. E depois esse outro termo aqui vai ficar, esse termo aqui, tem esse sinal menos, vai ficar menos psi barrado, sigma JI. Tem que seguir a ordem. Gama J, gama I é delta JI, sigma JI, menos sigma JI, derivada I do psi. Agora, vamos lembrar que sigma JI é o comutador de gama J com gama I, que é menos sigma J, que é o comutador de gama I com gama J. Então, esse termo aqui, sigma JI, eu posso escrever como menos sigma J. Aí essa matriz aqui, ó, esses dois termos aqui com um sinal mais. Então, esse termo aqui, ele vai contribuir da seguinte maneira. Vai aparecer aqui, vou botar esse termo todo agora.
menos 1 sobre 2MC e H cortado. E aí vamos lá. Vai ficar aqui, derivada J do psi barrado vezes psi. Mais, aqui menos, né? Menos derivada J do psi barrado vezes psi, mais psi barrado derivada J do psi. Alguma coisa que acontece no final do tempo, não é isso? E esse termo agora aqui vai ficar mais di do psi barrado signo de J psi mais psi barrado signo de J di do psi. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo mais di derivada espacial I de psi barrado sigma de J. Porque aqui tem sinal mais, eu posso agrupar numa derivada do produto, a derivada do psi barrado vezes psi, mais o psi barrado vezes a derivada do psi. Então, fica com esse termo aqui. Então, a conclusão que nós chegamos, então nós podemos escrever então, a componente espacial da componente como sendo esse termo aqui, que é uma derivada temporal desse produto aqui, e esse termo aqui, que vai ter, vamos depois juntar, esse termo aqui é muito parecido com esse aqui, ó, tem a mesma estrutura. Eu posso, se quiser, aqui, eu posso botar, por exemplo, esse sinal menos, tirar esse sinal menos daqui, botar ele menos aqui e mais aqui. Então fica a derivada temporal psi barrado vezes psi, e aqui fica a derivada espacial psi barrado vezes psi, mais o contrário, né? Então, esse termo aqui vai ficar cortado sobre 2MC. Tá? Então a gente tem esses termos. Essa é a decomposição da parte de corrente propriamente, a parte espacial da corrente. E essa é a decomposição da densidade. Né? Então o que a gente pode fazer agora é juntar essa expressão, quer dizer, primeiro de tudo, estudar cada uma separadamente e depois juntar de uma forma correta. Mas assim, vamos analisar uma... Isso é chamado exatamente. Isso é a decomposição de Bohr. Então, o que é a decomposição de Bohr? A gente está usando a equação de Dirac. Se satisfaz a equação de Dirac. Então, eu tenho essa combinação aqui, que é a densidade de carga descrita. Ela vai trazer essa derivada temporal, ela vai depender da derivada temporal dos campos, e aqui vai trazer uma parte de gradiente. Essa parte aqui é a parte do gradiente, que é igual a essa parte aqui também, que é uma parte do gradiente. Tá? E aí aqui a gente vai ter, na parte espacial, a gente tem uma parte de derivada temporal desse produto aqui, né? E temos uma parte que vai ser a derivada espacial. Vamos analisar depois, né? O que significa cada termo. O que esse termo aqui está me dando, né? E o que esse termo aqui também está me dando. O que a gente observa, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que na parte espacial, por exemplo, aparece essa matriz aqui. Depois vamos dar uma olhadinha, essa matriz aqui é exatamente a matriz que está descrevendo o spin. Então, como a corrente espacial se acopla com o potencial vetor, basicamente eu vou ter um acoplamento do spin com o potencial, é o acoplamento magnético. Tá? Então, na próxima aula nós vamos decifrar o significado físico, né, desses termos. Mas basicamente, aqui, se a gente olhar a matriz sigma e J, né, na representação do Dirac, só para lembrar que tem a matriz sigma e J. Ela é um meio do comutador, né? Ela é um meio de gama I, gama J, menos gama J, gama I. Então, claro, se o I for igual a J, essa matriz ela não tem, só tem índices diferentes. Mas se a gente olhar quem são essas matrizes aqui, o I é diferente do J, né? Então, se a gente vai para, se o I é diferente do J, elas não se comutam, né? Porque isso aqui vale para I diferente de J.
Então, sempre que o I for diferente de J, gama I, gama J, menos gama J, gama I. Então, esse menos gama J, gama I, vai dar duas vezes gama I, gama J. Então, eu posso escrever signo de J é gama I, gama J, certo? Claro, sempre que o I for diferente de J. Porque se o I for igual a J, gama I ao quadrado é menos 1. Que não é esse caso. Então, essa relação aqui só vale para I diferente de J. Mas a matriz sigma I é o seguinte, é 0, a matriz de Paulo sigma I, menos sigma I, 0. E o gama J é 0, sigma J, menos sigma J, 0. Então, quando eu fizer esse produto, isso aqui vai dar menos sigma I, sigma J. 0. 0 e menos sigma I, sigma J. Só que a gente lembra das relações de matriz de Paulo. Sigma I, sigma J. Sempre que o I for diferente de J, que é o nosso caso aqui, vai dar I, epsilon, I, J, epsilon, I, J, K, sigma K. Que é o quê? Que é justamente o spin, né? Então, esse produto aqui eu posso escrever aqui, assim, sigma I, J, para I diferente de J, sempre fazendo essa ressalva. I diferente de J, sigma J vai ficar menos, tem um sinalmente global aqui, vai ficar menos IF de JK. E aí aqui vai ficar sigma K, 0, 0, sigma K. Que é a matriz, justamente a matriz sigma K, né? Que é a matriz que vai aparecer aqui, é a matriz que dá o spin da elétron, né? É a matriz de Pauli que está associada ao spin. Então, essa interação aqui, essa parte da corrente aqui, deve estar descrevendo o setor magnético da corrente. Então, isso aqui deve estar ligado ao momento magnético do elétron, do ferro carregado, que nós estejamos discutindo. E isso aqui a gente vai ver que vai estar ligado à própria densidade de carga. Então, na próxima reunião, na reunião 11, nós vamos trabalhar esse procedimento que chama-se decomposição de Born, que eu estou fazendo de uma forma não covariante ainda para atender aqueles que não têm, né, decomposição de Born da corrente. Para atender aqueles que não têm prática, mas depois vamos fazer também na formulação covariante, que é muito simples, é mais rápido, né? Mas o que eu estou dizendo é como a gente vai decompor para poder analisar a estrutura interna da corrente, a densidade. O que entra na densidade, nós vamos ver, porque isso aqui vai estar ligado no chamado corrente de convecção, que é a corrente que dá a própria carga, e aqui vai estar ligada, então, que é a corrente magnética. Então, na próxima aula, que vai estar ligada à magnetização da elétrica. Então, na próxima reunião, a gente vai estudar melhor, analisar melhor o derroteiro da decomposição de Born, da parte espacial da corrente. Isso aqui é o próprio J, isso aqui é a corrente, né? E isso aqui, a menos dessa constante C, é a densidade. Então a gente vai analisar a densidade e a corrente de elétrons, né? E vai ver o que a decomposição de Born vai me dar. Por que isso é importante? Porque na interação eletromagnética, nós vamos fazer interação corrente-corrente. Então a gente vai precisar ver, dentro da corrente, o fóton vai fazer a mediação dessas estruturas que estão dentro da corrente para nós chegarmos ao potencial. Eu me lembro que lá na primeira reunião que o potencial vai ter essa estrutura, corrente, propagador aqui vai ter a função de Green do fóton, e aqui a outra corrente. Então, o propagador do fóton, a função de Green do fóton, ela vai fazer a interação das duas correntes. E aí é importante que nós saibamos, né, quais são as partes de dentro de cada corrente. Dentro da corrente de um elétron, eu tenho a densidade e a gente vai falar de corrente na forma covariante, né? Mas aí a gente vai ter a interação ρ e a interação J-J. Vai poder compor dessa forma. Mas o que é importante é saber o que está dentro de cada parte da corrente, para que o fóton então faça a ligação dessas subestruturas que estão dentro da corrente, a densidade e a corrente propriamente dita. Então isso é chamado de decomposição de Born. Na próxima reunião, nós vamos trabalhar
os detalhes, quer dizer, trabalhar a interpretação de cada termo. Vamos fazer uma transformada de Fourier, fica mais fácil de ver isso no espaço de exponemento de energia, que é uma coisa rápida de ver aqui, muito estéreo. E aí a gente vai ver aqui que a gente tem uma transferência de momento. E isso aqui vai acoplar, quando eu acoplar essa parte aqui com o potencial vetor, é equivalente ao acoplar o spin do elétron. Vamos ver que isso aqui vai ser equivalente a nós acoplarmos o momento de dipolo magnético do elétron ao campo magnético. Então a interação magnética, ela já sai automaticamente desse termo aqui, que é a interação de momento de dipolo magnético. Então isso aqui é o chamado fator, vai na unidade de ficar ligado a outra mesa que nós chamamos de fator de forma magnética, que é aonde a gente faz a medida mais precisa do momento de polo magnético do elétron, que hoje é conhecida com a precisão de uma parte desta unidade. Então, isso é muito importante, apesar de que a gente ainda não está muito claro por que isso vai ser importante no potencial, mas já fica claro que potencial é corrente trocando fóton. Então eu preciso saber a estrutura microscópica de cada corrente para saber o que o fóton vai ligar. Propriedades de monopolo elétrico, propriedades de polo elétrico, e o spin vai dar justamente aqui. O spin do elétrico está totalmente contido. Agora na próxima vez a gente discute isso. Hoje a gente vai fazer só essa aula, só a aula 10, que tem pouco para pouco. Tá bom, tchau? Então está terminado. Obrigado.